rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Jonas Host Podcast. Hoje o nosso primeiro convidado, nada mais com essa fera aqui, ó. Se apresenta para ele, meus amigos. Olá, rapaziada, bacana. Estou aqui com o meu amigo Jonas. É um prazer estar aqui com ele, dessa gravação com ele aqui, que é uma história longa que a gente tem para contar e me convidou para vir fazer uma gravação com ele aqui hoje. E convidei o fera, mão de tesoura aí, ó. Então, a gente está aqui no maior prazer, né, para vir falar com o Jonas aqui, contar um pouco da nossa história aqui. São quase 40 anos de trabalhos, né? É uma história, anos, né, Jonas? Bastante coisa para contar para vocês. 40 anos, meu Deus do céu. Fala pro pessoal então, o seu nome, para quem não, porque eu falo assim, aqui Santo Antônio e região aqui, todo mundo já conhece você, mas você vai ver lá o pessoal lá de Londres, muitas pessoas aí. É, com certeza. Então fala pro pessoal o seu nome. Jonas, Sébastien de la France surgiu em 1987 em Santo Antônio da Pratina, né? Natural de Santo Antônio da Pratina, que é Paraná. E Sébastien de la France surgiu porque na época, quando eu me formei a cabeleireiro, que na época quase não existia barbeiro, a gente tinha que aprender a cortar cabelo de homem e de mulher. A base sempre foi homem e de mulher, né? E na época eu precisava criar assim um nome respeitado, um nome forte, bacana, forte, né? O Sébastien é meu nome em francês, né? Para quem não sabe, é Sebastião Carlos da Silva, né? Sébastien de la France. Por que de la France? Todo mundo me pergunta isso. Porque na França lá tá os melhores perfumes, tá os melhores estilistas, tudo enquanto é tendência de moda, acontece lá fora para depois vir para o mundo, né? E aí nós queremos chegar assim, Sébastien de la France, então vai ser um nome forte que vai ficar na história. E explodiu. Hoje a gente é conhecido praticamente na região inteira do norte do Paraná inteiro, né? É difícil quem não conhece Sébastien de la France, né? E pessoal que mora lá fora também já conhece a gente, né? Mas, graças a Deus, eu me sinto honrado, né, aos 40 anos de profissão, que quando eu entrei com um nome, com vontade de ser alguém que um dia alguém olhasse se fosse respeitado, né? Sim. E nesses 40 anos de profissão, a gente colocou muita gente no mercado também, né, Jonas? Para quem não sabe, ó, o Sébastien, que ele foi meu professor. Entendeu? Em 2017, acho que foi janeiro ou fevereiro de 2017, eu comecei a fazer o curso com o Sébastien. Então ele foi meu primeiro professor, rapaz. Eu agradeço pelas... Olha, gente, eu tenho que falar para você o seguinte: o Jonas era meu cliente e o Jonas tinha um sonho de ser um barbeiro diferenciado. E o Jonas sentou comigo na minha cadeira para cortar o cabelo, a gente vinha sempre batendo papo, sempre bons amigos, bom cliente ele era. Quero fazer um curso de barbeiro, Sébastien. Vamos fazer? Vamos fazer. Você tem disponibilidade de arrumar tempo? Eu falei, tenho. Você me arruma modelo? O Jonas me trazia modelo, 8, 10 modelos, toda segunda e terça-feira. Cara, o Jonas chegou numa hora assim, 2 semanas de aula, e eu falei, esse cara vai ganhar o mundo. Eu já tinha sentido que o Jonas ia voar. O Jonas chegou no meio do curso dele, ele estava mandando bem, cortando cabelo legal. Eu falei, cara, eu vou ter que... você está pronto, cara, vai ganhar dinheiro, montar sua barbearia, vai ganhar dinheiro. E graças a Deus, ele em 2 anos, ele foi em 3 programas de televisão, né, mostrar o trabalho dele. Graças a Deus. E eu me sinto honrado e assim, orgulhoso de saber que ele hoje é um grande barbeiro na nossa Norte Pioneiro, né, foi embora para Londres, lá para a Inglaterra, né, e ganhou-se o mundo. E hoje eu me orgulho de falar assim, o Jonas foi uma cria nossa. O Jonas foi um aluno dedicado, parceiro, né? Não perdia nem um dia de aula, foi dedicado, merece estar onde está, Jonas. Obrigado, meu amigo, obrigadão mesmo. Ô Sébastien, você também trabalhou na TV, teve uma época ou não? Ô Jonas, a verdade é o seguinte, Santo Antônio sempre foi a minha base, né? Mas minha temporada em São Paulo, na década de 90, eu ia muito para São Paulo, e onde que eu buscava todos os meus recursos lá, meus cursos de colorimetria, né? E eu acabei trabalhando numa rede de salão lá na época, são 5 salões dentro de São Paulo, e eu acabei fazendo alguns trabalhos lá em São Paulo, em alguns estúdios de televisão. E na década de 2000 a 2004,
nós tínhamos um link gravado aqui na TV de Londrina, na RIC, que a gente fazia, tudo que o Netinho fazia em São Paulo, nós fazia aqui no Norte Pioneiro. Nós gravávamos, recebia as cartas no salão e nós fazíamos um dia de princesa. Toda semana, final de semana, nós sorteávamos uma carta e gravava esse programa aqui na RIC, que ia pro ar no sábado, das 11 ao meio-dia. Era bacana, legal, top, uma passagem cara. bem bacana, bem legal. Top. Isso aí, cara. Antes de a gente começar a gravar, você comentou uma coisa comigo, eu achei muito interessante. Eu quero que você fale para os barbeiros novos. Você comentou que na época de 2000, os homens procuravam cortar cabelo onde que a mulher deles cortava. É isso mesmo, mais ou menos? Verdade, Jonas. Hoje a gente está vivendo uma vibe legal aí das barbearias. Mas para quem não sabe, até na década de 1998 a 1990 e a 2000, em 2000 teve um congresso em São Paulo e em 2000 que começou essa vibe das barbearias no Brasil. Até então, antes de 2000, o homem no sábado, ele gostava de cortar o cabelo aonde a mulher cortava o cabelo. Até então, a gente que cortava cabelo de mulher bacana, legal, aí os homens procuravam a gente para fazer os cortes de cabelo dos esposos também, dos filhos, né? E em 2000 para cá, em São Paulo, teve um congresso que começou a parecer a vibe das barbearias. 2002 explodiu no Brasil, com olhinho, com creminho para barba, pomada, né? Até aquela época, as barbearias em Santo Antônio, nós tínhamos 3 barbearias só. Hoje, a gente tem aí umas 100 barbearias no Santo Antônio, né? O mercado cresceu, abriu porta de profissionais na área. O homem hoje ficou tão mais vaidoso igual a mulher mesmo. Ele disputa o horário no sábado, ele vem pro salão toda semana. Tem alguns que é até mais vaidoso que certas mulheres, né, Jonas? Tem muitos. Bastante, né? E nós lá atrás, no passado, quando nós trabalhávamos com maquiagem, com penteado, com produção de noiva, né? As produções de grandes eventos, os grandes desfiles que tinha na nossa cidade na época, era o Sebastião que cuidava disso, que fazia os grandes desfiles de moda que tinha, nossa rainha da EFAP, rainha dos municípios. Norte Pioneiro inteiro a gente era convidado para fazer esse tipo de trabalho, né? Caraca, que top. E hoje a gente opera com o salão nosso lá em Santo Antônio, né? Com barbearia, com o salão, com o mesmo atendimento, com a parte de colorimetria. E lá no nosso salão também, Jonas, a gente hoje fala assim, é meio clínico geral. Não existe assim aquela coisa no mercado que a gente não consegue resolver. Hoje a gente tem assim, orgulho de falar que a gente colocou bastante profissionais no mercado. Hoje, um dos grandes barbeiros de Santo Antônio da Platina, cabeleireiro barbeiro, que é meu sobrinho Assírio. Sim, muito bom. Eu acredito, eu hoje respeitadíssimo, mas eu comecei a criar o Assírio na área da barbearia desde os 12 para 13 anos. E hoje é um dos grandes. E, né, hoje você, Jonas, como foi o nosso mentor de colocar você no mercado na época. E o Jonas, hoje a gente orgulha que você hoje é um grande barbeiro em Santo Antônio do Norte Pioneiro, né? Obrigado, meu amigo. Obrigado. Ficou essa temporada lá fora, teve o prazer de ficar esses 4, 5 anos lá fora e vem com uma pegada diferenciada, né? E a gente só tem que agradecer primeiramente a Deus, né, cara? A Deus que, você vê, 40 anos a gente trabalhando aí ainda estamos firme no mercado, né? E ver as nossas as plantinhas crescendo a cada dia, né, cara? Que eu falo assim que a cada aluno meu que eu formei, a cada cabeleireiro que teve o prazer de fazer um curso comigo, né, seja na parte de colorimetria, seja na parte de penteado, seja na parte de maquiagem, ou na parte só de barbeiro, como o Jonas fez, a gente sempre dedicou muito assim, o máximo de passar o máximo do conhecimento que a gente tem para todos os nossos alunos, né? Igual eu, né? Por exemplo, eu hoje também eu formo as barbeiras. E quando eu passo em frente de uma barbearia que eu sei que eu que ensinei o cara a cortar, pelo menos o primeiro curso que ele fez comigo, eu sinto orgulhoso. Nossa, cara, é um orgulho, né, cara? É que eu sempre falo assim, eu fiz o primeiro curso com você, depois eu fiz mais 15 aqui e fiz mais 3 na Europa. É que eu falo, hoje a pessoa quer crescer bem. Não adianta, você pode ter uma barbearia mais simplesinha, mas você tem que saber trabalhar bem, entendeu? Tem que saber trabalhar bem. Começa investir no seu conhecimento, daí depois você vai degrau por degrau, você monta uma barbearia na sala da sua casa, depois um barracãozinho, daqui a pouco você explode. Jonas, a verdade é o seguinte, ninguém começa lá de cima, todo mundo, nós começamos lá de baixo.
Eu comecei cortando cabelo num quarto da minha casa, na casa da minha mãe. O Jonas também começou na casa dele. No fundo do quintal. Fundo do quintal. Então, geralmente, assim, por mais humilde que é a sua barbearia, você não pode deixar de buscar conhecimento. Sim. De procurar alguém na sua cidade, na sua região, aonde possa te entregar algo que você ainda não faz na sua barbearia. Né? Então, às vezes, não tem aquele cabeleireiro que só corta cabelo só, mas hoje o mercado da barbearia oferece um monte de coisa bacana, que é umas luzes, fazer um pratinado, é você fazer um tratamento, é você não vender só o corte de cabelo para o cliente também, né? Você abrir outro leque para você vender uma hidratação. O cabelo masculino precisa ser tratado também, precisa fazer esfoliação no couro cabeludo, cabelo com oleosidade, cabelo com queda. Hoje tem milhares de tratamentos que você pode vender dentro da sua barbearia, né? Então tem muita gente que não tem essa visão de explorar mais esse mercado, né? Barba mesmo hoje, que é uma vibe que o cliente que adota as barbas, ele precisa de estar todo final de semana aparando a sua barba, que uma barba higienizada, bem cuidada, né? E você acaba fidelizando o seu cliente e o cliente fica feliz quando você entrega para ele um resultado de um cabelo bem cortado, de uma barba bem feita, né? Uma limpeza de pele, você pode vender para o seu cliente na barbearia. Tem bastante coisa que dá para os barbeiros aí que estão nos ver aí. Que mil coisas que você pode levar e vender dentro da sua barbearia para ele. Não é só apenas um corte de cabelo, né? Não, não é. Lá no nosso salão a gente tem, Jonas, hoje a gente sempre teve a barbearia e tem o salão que é a parte feminina. E nós temos a parte de estética, né? Que é a parte terapeuta, a parte de lipo sem corte. A gente tem bastante coisa dentro do nosso espaço hoje que nós vendemos ao nosso cliente. A massagem relaxante, nós não vendemos só mais hoje cortar um cabelo de um cliente ou cortar o cabelo de uma cliente mulher, não. A gente vendendo assim, vendemos vários setores de serviço lá, entregamos assim o máximo para a nossa cliente, que às vezes a pessoa chega lá para fazer a barba, mas está com uma dorzinha, está meio estressado, vai para a sala de massagem, já faz uma massagem, dá uma relaxada. E é outra coisa. Então, é um tipo de serviço que barbearia também hoje pode agregar, se tiver espaço na sua barbearia que você possa vender esse serviço, você contrata um profissional da área e pode vender esse trabalho também. Top. Ô Sebastião, nesses quase 40 anos de barbeiro, cabeleireiro, você já passou alguns perrengues ou não? Cara... Atendeu muitos clientes... meio chato, não sei se é a palavra certa, ou algum perrengue que você passou ou não? Ô Jona, eu sempre falo para todos os meus alunos, quando eu vou formar, eu falo para minhas clientes, para os meus amigos, que nós cabeleireiro, barbeiro, a verdade é o seguinte, a gente não é só cabeleireiro. Eu já tive situações que a gente passa mais como um psicólogo do que um barbeiro. E, né, então, geralmente o barbeiro, o cabeleireiro, às vezes o pessoal vem muito trazer coisa de futebol, na barbearia, aquela coisa toda. E nós, como sempre cortou cabelo de mulher e de homem, e geralmente eu pego muito casais, mulheres, geralmente, quando vai para o salão, e a gente acaba tendo que ser psicólogo e ter um preparamento para cortar o cabelo e conversar também, né? Saber ouvir, né? Ouvir mais do que falar, a nossa cliente. Esse é o diferencial. Mas é muitos perrengues, Jonas, nessa parte da barbearia. Que a gente já, nesses 40 anos, cara, tem muita história, né, cara, pra contar. Se nós for ficar falando aqui, nós vamos ficar uns 3 dias falando da história de 40 anos de trabalho, né? Outra coisa também, igual quase 40 anos, tipo assim, você já conquistou tudo que você almejou ou você tem, tipo, mais algum sonho ainda? Tipo assim, é que sonho a gente também não pode contar muito para os outros, mas sempre a gente tem aquela... almeja para querer algo mais, enquanto a gente não falecer, pode dizer, a gente sempre está querendo buscar algo a mais para a gente, né? Bacana, Jonas. Jonas, a verdade é o seguinte, eu vim em 1987, eu comecei muito jovem ainda, trabalhando nessa área, cara, e há 40 anos atrás, aí eu estava com 20 anos, cara. E então assim, na década de 1987, 1990, eu explodi no norte do Paraná. E aí eu estava numa fase de jovem, vaidoso, noitada, balada. Eu tive essa fase de São Paulo todo final de semana. Então assim, curti muito a minha vida, né? Mas assim, você falar assim que não tem sonho, eu ainda assim, profissionalmente, eu sou realizado. Financeiramente ainda não. Ainda a gente tem sonho, né, cara? Sim, cara. Quem não tem sonho, né? Se nós não tiver sonho, não tem porque a gente tá na luta, né, cara? Isso é verdade. Você pretende ainda, Sebastião, tipo, formar novos barbeiros na área ou não?
Ô Jonas, eu acredito, assim, cara, eu ainda tenho esse sonho, assim, de formar uma turma legal, bacana, ou às vezes fazer até uma parceria, de a gente fazer um grande evento de barbeiro em Santo Antônio, seria bacana, né? Eu já fiz 3 workshops, uma hora é bom a gente fazer um evento aí, uma parceria junto aí, pra gente tá falando, tá expondo o nosso trabalho e para outros barbeiros da região, mas fazer uma coisa bacana, uma coisa top, projetada, bacana. Mas dentro do salão, Jonas, eu continuo ainda com a carteira de curso, né? Não só de barbeiro, mas de colorimetria, curso de mega hair, curso de corte a navalha, corte só de cabelo de mulher. Eu tenho vários procedimentos de curso lá no nosso salão ainda, Jonas. Eu continuo ainda nessa vibe, sabe? O mercado hoje está vendendo muito aí na rede social os cursos, mas nunca é como se você fazer presencialmente. Não, presencial é diferente. Você presencialmente, você põe a mão na massa, né, cara? Uhum. Você tira todas as dúvidas ali com o seu instrutor. É totalmente diferente. Aí a gente faz muita coisa assim online, mas eu vejo assim que essa parte da rede social, ela está hoje em alta, a tecnologia, mas tem um trabalho ainda manual que eu falo assim que eles nunca vão conseguir criar uma máquina que vai cortar o seu cabelo e vai fazer tudo. Nunca. É uma profissão que nós vamos depender ainda assim da parte matéria-prima humana e a criação do cabeleireiro ali, né? Estudar muito essa parte de visagismo, que é bacana, legal, porque a gente atende 10 clientes no dia, esses 10 clientes têm um rosto diferente, têm uma textura de cabelo diferente, né? Se você não tiver essa parte de conhecimento de visagismo, você não vai conseguir entregar aquele resultado que você precisa, né? A gente vê bastante coisa aí que explodiu na mídia aí, de vários barbeiros lá de cima, e o pessoal faz isso aí. A gente já fez essa parte de visagismo lá atrás, há 20, 30 anos atrás, a gente já trabalhava com essa parte de visagismo, de cortar cabelo, não só de homem, como de mulher também, né? A hora de criação de cor, né? De você criar uma tendência de cor em cima de tendência de mercado, de estação, né? Então, assim, o cabeleireiro que trabalha com cabelo de mulher e homem, a gente é muito vidrado, assim, vê filmes, a gente é vidrado muito, assim, em programa de televisão, novela que está no ar. Por quê? A cliente, às vezes, ela inspira muito na tendência que está rolando. Chega no mercado, eu quero a barba do jogador tal, eu quero o cabelo do jogador tal, você tem que saber entregar aquilo ali. De mulher não é diferente, né? A Grazi hoje está na novela das 8, né? Explodindo, né? Eu, graças a Deus, tenho o prazer de falar para vocês que eu tive o prazer de fazer o cabelo da Grazi antes dela entrar no Big Brother. Caraca! Antes da semana dela entrar no Big Brother, ela teve meu salão para mudar a cor do cabelo para ir para o programa. Então, assim, elas são uma das famosas, mas tem outras também que eu já tive o prazer de fazer, né? Então, assim, essa pegada de você entregar e você conhecer a televisão, você conhecer essa parte de filme, e você tá ligado em futebol, cara, o cliente masculino chega na barbearia hoje, ele inspira num jogador de futebol, ou naquele cantorzinho que acabou de lançar no mercado, e essa pegada, né, Jonas? Uma das academias que eu acho, que realmente lança umas tendências é a Tony Guy. Quando eu fiz curso lá, eles são muito bons em questão de tesoura. Nossa, eles lançam cada moda, cada tipo de corte, porque na época tem lá as partes de desfile também. Os caras sempre vão nesses eventos de desfile, daí o quê? Os barbeiros da Tony Guy vai lá, lançam um corte diferente. Bacana, né? Os caras são... Ô Jonas, eu tive o prazer de fazer alguns workshops com ele aqui no Brasil, que geralmente, antigamente, na década de 90 a 2000, então tinha muita feira em São Paulo e a gente participava de tudo enquanto é feira. E geralmente as feiras traziam as grandes academias lá de fora, de Londres, da Itália, os grandes salões da Tony Guy, a Pomilde, trazia muito e sempre uma tendência de linha de corte diferenciada, mas a Europa inteira vinha nos eventos em São Paulo. A gente não chegou a fazer algum curso lá fora, mas a gente tem assim um conhecimento
com os workshops deles e realmente eles têm umas técnicas de tesoura assim fantásticas, cara. Agora, assim, eu sou meio usado, até o pessoal acha assim que sou meio usado aqui em questão de corte de cabelo. Eu nunca tive medo de cortar o cabelo. Gosto muito de cabelo comprido, mas você vê que morou na Europa, a Europa tem um lance muito grande assim, geralmente na Academia Tony Gard, nada certinho, geralmente muito cabelo curto, né? Eles exploram muita franja e às vezes no Brasil, diferente da Europa, o Brasil é conhecido lá fora como a mulher cabeluda, a mulher brasileira gosta de cabelão. E lá na Europa não se usa muito cabelão, não usa muito cabelo curto. E você que ficou lá fora há bastante tempo, você andou observando isso aí. Eu tenho um hábito, cara, eu saio na rua, eu vou para shopping, o meu link sempre foi cabelo. De mulher ou de homem, aquele tá bem cortado, aquele tá bem penteado, aquele tá numa tendência bacana, um corte usado, né? E às vezes eu faço muito cabelo colorido, mas cabelo colorido você tem que ter uma tribo, você tem que ter um estilo, não é para qualquer pessoa que você faz um cabelo colorido, né? Mas geralmente quando chega um cliente que me entrega, Sebastião, estou na sua cadeira e ele tem um estilo diferenciado, a gente cria algo fora de série, cara. Igual mesmo, eu ouvi uma pessoa falando um dia que na época que a Fátima Bernardes cortou o cabelo dela curto, muitas pessoas, nossa, que corte ousado. E é um corte diferente, que realmente chama atenção aquele corte lá. Não é todo mundo, eu acho, tem um cabelo comprido, vai cortar pequenininho, fazer um corte ousado. Né? Olha, tem uma passagem bacana, legal, cara. Quando chegou as escovas definitivas no Brasil, até a década de 1995, não existia um produto no mercado para trabalhar, para tirar volume de cabelo. Né? Geralmente a gente trabalhava muito só com relaxamento e touca de gesso. Quando surgiu a primeira progressiva no mercado, a gente trabalhava com o quê? Trabalhava com as definitivas, o produto vinha do Japão, cara. Aí a primeira brasileira que estourou na mídia, que fez uma definitiva, foi a Fátima Bernardes, na época. E logo depois cortou o cabelo curtinho, aí depois deixou crescer. E a gente foi buscar isso lá atrás, as primeiras definitivas na época, quando surgiu as progressivas no Brasil, que todas as empresas passaram a manipular a sua progressiva, a sua selagem, né? O seu botox, né? Tudo tem um conceito único só: abaixar, alisar cabelo, entendeu? Então o que acontece? Hoje a gente vê aí salão especializado só em alisamento, salão especializado só em mecha, né? Nós lá no salão já não tem só essa especialização. Então nós fazemos loiro, nós fazemos vermelho, fazemos acobreado, fazemos cabelo com 2 tons, 3 tons. Para nós não tem um limite. O limite nosso é a criação de entregar algo que aquela cliente quer. Esse é o nosso perfil, Jonas. Top demais, meu amigo. Sebastião, qual que é a mensagem que você deixa para os novos barbeiros e novos cabeleireiros que estão surgindo no mercado? O que você deixa uma mensagem para eles aí? Cara, a mensagem que eu deixo é o seguinte, que nunca você desistir do seu sonho, cara. Se você tem sonho de entrar nessa área, cara, é uma área que eu falei para você um dia, Jonas, você vai lembrar disso. Jonas, nós nunca vamos ficar desempregados. Não, nunca. Todo dia tem uma criança nascendo, todo dia tem um senhor de 70, 80, 90 anos morrendo. Se essa criança nasceu hoje depois de 1 ano, ela precisa cortar o cabelo. Ela vai estar com 100 anos, vai ter que cortar o cabelo. Sim. Então a nossa profissão, ela é muito respeitada hoje no Brasil, a nosso cabeleireiro, barbeiro. Por quê? Nós sempre vamos estar ali pronto para entregar o melhor. E eu falo assim que a molecada nova aí que está perdida ainda, sem saber o que fazer na vida, procura um grande cabeleireiro, uma grande barbearia e faça um curso na área, porque nós não somos eternos, um dia nós vamos embora e a gente tem que deixar um legado aqui, deixar alguém que dá continuidade no trabalho que a gente sempre fez no maior carinho do mundo, né? Com os nossos clientes, entregando sempre o melhor, né? Aí eu falo assim que 50% da fidelização do seu cliente é o seu atendimento, é a sua postura perante ele, né? E o resto que você entrega é a sua mão de obra, a finalização do seu trabalho, né? É mais ou menos isso aí, Jonas. Sebastião, você quer falar para o pessoal onde que é o seu salão, sua barbearia aí? Pode ir. Jonas, hoje a gente está instalado em Santo Antônio da Platina já praticamente há 40 anos, nessa saída minha lá para fora e volta, e sai e volta, como você saiu, voltou, mas a base sempre foi Santo Antônio. Nós hoje estamos instalados na Barão do Rio Branco, na número 250, né, em Santo Antônio da Platina. O nosso Instagram é Sebastião de la France, lá no nosso Instagram, no Facebook.
né? Nosso telefone para contato, para falar comigo, é 43 996 54 29 14. Então a gente responde todas as mensagens no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Também está lá Sebastião de la France. Tem os trabalhos que a gente posta lá, sempre tem coisas novas lá. Então, pessoal aí que quer fazer o curso, ou barbeiro, ou cabeleireiro, quer aprender a mexer com química, botox, alisamento, esse é o cara, beleza? Meu amigo, cara, obrigado, muito obrigado por ser o primeiro aí. Obrigado, cara. E sucesso, aceitou na cara, hora. Sucesso para essa nova volta sua da Europa para cá. Valeu, esse obrigado. Novo empreendimento seu, essa pegada nova que você está fazendo aí dos vídeos, bacana, eu espero legal. que esse podcast seja um sucesso. Cada vez, cada convidado que senta aqui, a gente sabe uma história nova. Cada história que uma pessoa conta aqui vai motivar novas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Com certeza, Jonas, é bacana e a gente torce, cara, que isso aqui vai ser um sucesso. Eu tenho certeza, eu sempre apostei em você lá atrás, quando você começou a fazer o curso comigo, e eu tenho certeza que isso aqui é o começo de coisas maiores ainda para nós, cara. Se Deus quiser. Meu amigo, cara, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Jonas. Obrigadão mesmo.